Saudações musicais, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Márcio Coutre e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui que é Confissões de Santo Agostinho. Bom, e você pode se perguntar assim, o que um livro de Santo Agostinho está fazendo aí na playlist de um canal de música? Bom, como o meu intuito é estudar a história da música, houve um tempo na história da música que a história da música estava muito relacionada com os pensamentos da igreja, principalmente esse período aí da Alta e da Baixa Idade Média, depois o período renascentista e até ainda no início do período barroco. Então é muito importante nós entendermos quais eram os pensamentos filosóficos, o contexto político e cultural da época, para que a gente tenha uma noção melhor sobre aquela música. E como o livro de abril, ou seja, do mês que vem, o próximo livro escolhido, foi um livro sobre música também de Santo Agostinho, então eu escolhi ler esse livro aqui primeiro para entender um pouco da vida dele, da história dele, dos pensamentos dele. E o interessante é que esse livro ele vai falar um pouco de assuntos que ele vai aprofundar nesse livro sobre música. Então, porque eu já comecei a fazer a leitura desse aqui, e aí se você ficou curioso, no mês que vem, então, a gente vai fazer o review do sobre música. Mas hoje é dia de falar desse livro aqui, e claro, eu já quero adiantar que é uma grande ousadia da minha parte fazer um review desse livro, porque essa foi a minha primeira leitura de Santo Agostinho. E como eu não sou um profundo conhecedor aí de filosofia, de teologia, o que eu vou falar nesse vídeo são simplesmente as minhas impressões que eu tive dessa leitura que eu fiz, uma leitura rápida desse livro aqui. E como eu só vou abordar os temas que ele falou, não vou discuti-los, não vou aprofundar, então eu acho que eu não corro nenhum risco também de dar spoiler nesse vídeo. Então esse vídeo ele tá longe, pessoal, de ser uma aula sobre o assunto, tá bom? Esses dias eu postei o review de um livro aí rolou um comentário assim, nossa, esse vídeo vai me salvar de uma prova. Então, pessoal, cuidado, tá bom? Aliás, se tiver algum historiador, algum teólogo, algum filósofo aí, ou algum músico até mais experiente e quiser acrescentar ou até me corrigir, por favor, fique à vontade aí nos comentários, ok? E se você acha que Santo Agostinho então não tem nada a ver com o canal de música, fica até o final desse vídeo que a gente vai ver muita coisa interessante aí. Bom, antes de entrar no livro, eu gostaria de te pedir para que você deixasse aí aquele like, o seu gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você ficar sabendo de novos vídeos. E aí, assim que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te mandar uma notificação. Bom, como é de costume então, a gente começa falando sobre o autor do livro. O próprio Santo Agostinho escreveu esse livro, e embora ele seja conhecido como Agostinho de Hipona, ou seja, uma cidade ali do norte da África, ele não nasce propriamente em Hipona, mas ele nasce em uma cidade chamada Tagaste, no ano de 354. Ele foi filho de pai pagão e de mãe cristã. E ele vai para Cartago aos 16 anos estudar e dar aula de oratória, onde depois ele chega em Milão e também vai dar aula de retórica com fortes tendências neoplatônicas. Em 386 ele se converte ao cristianismo, em 388 ele volta para a África, tornando-se bispo de Hipona em 395. Então ele começa essa obra em 397 e ele falece no ano de 430. Então só contextualizando historicamente Agostinho, ele está ali no fim do Império Romano. E o norte da África, ele fazia parte do Império Romano. Aliás, toda aquela costa do Mediterrâneo, seja no sul da Europa ou no norte da África, o oeste da Ásia, ou seja, toda aquela região em volta ali fazia tudo parte do Império Romano. Bom, vamos falar da estrutura do livro então. Como eu já disse, esse livro ele começou a ser escrito em 397, e esses dados estão no próprio prefácio do livro. Ele foi escrito por aproximadamente 4 a 5 anos. E ele foi escrito originalmente em latim. E essa edição aqui da editora Penguin é do ano de 2017. Contém 414 páginas e tem uma letra assim bem gostosa de ler, não é muito pequena, né? Aí. Aliás, os livros da editora Penguin são muito confortáveis de ler, eles não são muito grandes, são leves. Eu li Ilíada e Odisseia nessa versão aqui e pretendo ler
outros livros também. Editora Pinguim aí, se quiser fazer uma parceria, estamos abertos, ok? Bom, voltando para o livro, ele é dividido em 13 livros, que na verdade é uma maneira antiga de se dizer capítulos. Então, entrando especificamente dentro do livro, ele é composto por um prefácio de mais de 10 páginas, feito pelo próprio tradutor, que foi o Lorenzo Mammi. E ele já diz aqui no prefácio que o livro Confissões, ele é um livro assim difícil de ser classificado, porque ao mesmo tempo que ele é uma literatura, ele é também um livro de história, ele é também uma autobiografia, é também um livro de filosofia e também pode se encaixar em outros estilos literários aí. E o autor ainda também vai fazer uma contextualização histórica, falando aí sobre a relação da igreja com os donatistas, a oposição a Pelágio e quanto também à doutrina da predestinação. Também ele faz uma reflexão sobre a linguagem que Agostinho usa e um panorama bem geral do que se trata cada parte do livro. Bom, entrando então no livro 1, né, ou aí no capítulo 1, você percebe já como é que Agostinho vai tratar o texto dele. Ele começa aí com uma espécie de oração, e uma coisa muito interessante é como que ele se apropria de trechos bíblicos, principalmente de Salmos e de Romanos também, como se fossem parte do texto dele. O interessante é que eu não sei se isso acontece em outras versões, mas nessa versão o autor sempre teve o cuidado de colocar esses trechos em itálico e no rodapé cita de que texto bíblico ele faz parte. E Agostinho usa demais esse recurso durante todo o livro dele, principalmente nas introduções. É no livro 1 que Agostinho vai falar então um pouco da sua infância, ele vai falar um pouco dos seus estudos, da sua escola. Ele fala que odiava aprender o grego, mas que ele amava aprender o latim. E esse fato curioso de não gostar de aprender o grego diz que ele chegou a apanhar dos professores por causa disso. Ele cita também nesse contexto de escola como que ele estudava Homero, por exemplo. Ou seja, dá pra gente ter uma ideia muito interessante de como é que era a educação formal no século XIV, ali no Império Romano. No livro 2, então, ele vai falar um pouco sobre a sua mocidade, ele vai falar um pouco da sua relação com o pai, e é nesse capítulo 2 que tem aquela famosa história de que ele costumava roubar frutos, simplesmente pelo prazer de roubar. E aí ele faz um misto de reflexão, de confissão, de louvor, e aí ele atribui à graça e à misericórdia de Deus o fato dele ser perdoado. E uma reflexão muito interessante que ele faz aqui, que eu vou ler um pedacinho para vocês, na página 74, sobre as más companhias. Ele diz assim: mas se o meu prazer não estava naqueles frutos, estava no próprio delito que gerava cumplicidade entre os que pecavam juntos. Bom, no livro 3, no capítulo 3, ele vai falar do período que ele esteve em Cartago, e é muito interessante quando ele fala, quando ele assistia aos teatros e quais os sentimentos que aquilo gerava nele. E esses sentimentos e essas reflexões, ele vai falar um pouco disso no livro sobre música também. É nesse capítulo 3 que ele faz aí uma relação entre as palavras miséria e misericórdia, que são duas palavras que têm a mesma raiz, e aí ele vai abordar as diferenças entre elas. Aqui ele comenta os seus estudos de filosofia, ele cita Cícero, e já nessa época, tendo contato com a obra Hortensius, teve os sentimentos dele, e aí ele já fala isso em forma de confissão, voltados a ti, Senhor. Olha que interessante, lendo um livro de filosofia, ele começou a ter o pensamento dele voltado para Deus. Mas ele ainda está longe de se converter ao cristianismo ainda, que só vai acontecer lá no capítulo 9. Então aqui no capítulo 3 ele começa a fazer os primeiros pensamentos refutando a cultura maniqueísta, do qual ele, Agostinho, fazia parte antes de se converter. E ainda no capítulo 3 ele também fala um pouco sobre a intercessão da sua mãe por ele. No livro 4 vai abordar o período que ele tinha entre 18 e 24 anos, que ele dava aula de retórica, e aí ele confessa que ele tinha bons alunos. E aí ele faz uma confissão interessante, abre aspas para Agostinho. Sem enganá-los, ensinava a ser enganosos, não para acusar um inocente, mas para defender um culpado. Muito interessante como que era usado aí e para que era usado os ensinos de retórica. Aliás, sobre a retórica a gente vai falar um pouquinho mais ainda no decorrer do livro. No livro 5, como de costume, ele faz aí mais uma introdução de louvor, como se ele fosse um salmista. E só numa página ele se apropria aí de praticamente 8 trechos do livro de Salmos. Então o Agostinho era um profundo conhecedor aí do livro de Salmos.
Bom, e aqui no capítulo 5, quando ele está com 29 anos, ele vai falar que chega a Cartago um famoso maniqueu de nome Fausto. E que esse Fausto ele tinha uma retórica muito bem feita. E as pessoas ficavam assim, admiradas com a sua oratória. E Agostinho começa a questionar então Fausto sobre alguns pensamentos maniqueus, assim, algumas ideias que não estavam batendo. E Agostinho fala que ficou admirado assim, com a habilidade intelectual dele. Mas que esse contato com ele não foi o suficiente para responder aquelas questões que Agostinho tinha no seu íntimo. E isso meio que desestimulou Agostinho de continuar participando daquela crença maniqueísta. E aí ele desenvolve mais umas questões sobre a questão do maniqueísmo, principalmente sobre a questão do bem e do mal fazerem parte assim da mesma força opositora. E ainda no capítulo 5 ele faz uma viagem para Milão, onde ele vai ter contato então com Ambrósio. E nesse contato com Ambrósio, ele começa a ver aí as palestras de Ambrósio, né, digamos assim, e aí ele fica admirado que Ambrósio não tinha tanta retórica aguçada, né, apurada, como tinha Fausto, porém o conteúdo das palavras de Ambrósio mexiam mais com ele do que as palavras de Fausto, por exemplo. E ele também tem um encontro particular com Ambrósio e ele fala que foi muito bem tratado por Ambrósio, foi atraído pelo seu conteúdo e ele se torna um apologeta ao maniqueísmo, ou seja, ele começa a pregar contra o maniqueísmo. No capítulo 6, ele tem um reencontro com um antigo amigo seu de nome Alípio, só que agora em Roma, Alípio era estudante de direito e ele frequentava as arenas, então ele vai falar sobre isso no capítulo 6. No capítulo 7, ele vai abordar a questão do livre-arbítrio e também a questão entre o bem e o mal. Mais especificamente sobre o mal, então ele levanta o questionamento, se Deus é bom, se Deus é o bem, da onde que vem o mal? E mais uma vez aqui ele dá uma refutada em questões aí maniqueístas. Bom, chegando então no capítulo 8, ele ainda está numa fase que ele está meio resistente ainda à sua conversão. E ele tem contato com uma pessoa chamada Simplício. E esse Simplício, ele foi tutor do Ambrósio, né? Também conhecido aí como Santo Ambrósio. Nesse encontro, Simplício conta para Agostinho a história da conversão de Vitorino, deixando então Agostinho mais interessado ainda a fazer uma reflexão mais profunda sobre a alma. E é então nesse capítulo 8 que acontece a famosa história da conversão de Santo Agostinho, que em um momento de profunda comoção, ele ouve voz de crianças dizendo para ele assim, pega e lê, que é onde então ele vai ter contato com Romanos 13 e de fato se converte ao cristianismo. No capítulo 9, então, agora já convertido, ele diz algo muito interessante, abre aspas para Agostinho. Como soltava a voz para ti, meu Deus, ao ler os salmos de Davi. E ele diz que sentia uma dor pelo fato de que ele quisesse que os seus amigos maniqueístas tivessem a mesma sensação que ele estava tendo agora. E aí ele narra que como ele vai tendo contato com as escrituras sagradas e essas vão se tornando doces para ele. E a narrativa mostra então que ele ia tendo uma vida dentro do seu quarto, no seu íntimo, uma vida de arrependimento. Nesse capítulo também 9, ele fala que ao terminar esse tempo aí de retiro espiritual, eu não sei exatamente o contexto que foi, o pessoal pode me ajudar aí nos comentários, os mais entendidos, que nesse período ele chega para Ambrósio então e fala que ele quer se dedicar de tempo integral para Deus. E ele pede algumas sugestões aí de livros para estar lendo para Ambrósio. E Ambrósio já manda no peito dele o livro de Isaías. E aí ele fala no livro que ele deu uma postergada, né, porque ele achou o livro muito difícil. Só que ele mostra uma grande comoção em suas leituras do livro de Salmos. E aí, abrindo aspas para eles, ele diz assim, que nos momentos secretos, abre aspas agora, gritava alto em seu coração. E aí ele fala como os hinos cantados na igreja de Milão o comovia. E quais hinos eram esses cantados na igreja de Milão? De repente você pode estar pensando assim, devia ser os cantos gregorianos. Não, por quê? Porque Gregório só vai surgir na história aí 2 séculos depois. Então essa música que Agostinho está se referindo é a música que é chamada os hinos ambrosianos, né? Ou canto ambrosiano.
E no capítulo 10 ele vai fazer uma reflexão sobre o sentimento que ele tinha ouvindo também essa música, e nós vamos falar disso daqui a pouco. Porque no final do capítulo 9 ainda, ele vai narrar a triste história, assim, é bem comovente a história da morte da mãe dele. Seus sentimentos de luto, então assim, é uma parte bem forte. No capítulo 10, então, no livro 10, ele começa fazendo uma reflexão muito interessante sobre a tendência que as pessoas têm de serem curiosas quanto à vida alheia, que as pessoas são mais tendenciosas a ouvir sobre os outros do que a si mesmas. Será que mudou alguma coisa nos dias de hoje? E aí ele vai fazer uma reflexão muito interessante, muito profunda, também muito extensa sobre a memória. E assim, falando bem por cima, que essa memória é um resultado das experiências sensoriais que a pessoa tem durante a vida dela. Então, conforme você tenha uma experiência na parte de audição, de toda a parte sensorial, né? Audição, visão, olfato, tato, então todas essas experiências sensoriais, elas vão criar a sua memória. E toda conclusão, toda reflexão que você vai fazer depois, elas são baseadas no que ele chama de tesouros da memória. Então, tudo que você pensa, tudo que você conclui, tudo que você reflete, são resultado dessas experiências sensoriais, ou seja, dessa memória. Claro que eu estou falando aqui bem por cima, tá, pessoal? Ele é muito mais aprofundado nisso aí. O fato de todos os homens buscarem o bem, buscarem a felicidade, também é uma reflexão nessa parte. Então, no capítulo 10 também ele vai fazer a famosa aí reflexão sobre os sentimentos que ele tem quando ele ouve a música, né? Que provavelmente ele também está falando desse canto ambrosiano. E aí ele vai falar que quando aquela beleza da música chama mais a atenção dele do que o texto, ele confessa então que ele cometeu um pecado. E ele termina então o capítulo 10 falando que como que as pessoas usam de maneiras estranhas para buscar a Deus e elas desconsideram que entre Deus e o homem existe um mediador. Nos livros 11, 12 e 13, ou seja, nos capítulos 11, 12 e 13, ele vai fazer aí uma reflexão baseada no livro de Gênesis. E a reflexão mais interessante que eu achei desse trecho é a reflexão que ele faz sobre o tempo, sobre o passado, presente e futuro. E como Deus é um ser eterno, e aí ele vai tentar refletir sobre a eternidade de Deus, ou seja, se Deus é um ser eterno, ele não tem começo, ele não tem meio, ele não tem fim. Logo, não existe em Deus passado, presente e futuro. É muito interessante e honesto da parte dele quando ele diz assim, abre aspas, minha mente arde para conhecer esse complicadíssimo enigma. Então, assim, Agostinho não tem aquela tendência de explicar e colocar um ponto final naquela discussão. Só que voltando então para a questão do nosso tempo, ele vai abordar as artes que acontecem no tempo. Então algumas artes acontecem no tempo. E qual que é? Claro, a música, que naquela época estava muito ligado à poesia. Então ele vai falar sobre a medida dos tempos, a métrica em poesia, coisa que ele vai aprofundar nesse livro aqui, depois que a gente vai estar vendo no mês que vem. Pessoal, não sei que época você está vendo esse vídeo, caso já tenha sido passado esse tempo, os links vão estar na descrição ou nos cards aí, você vai poder conferir, tá bom? Bem, pessoal, basicamente então esse foi aí o review do livro Confissões de Santo Agostinho. Bom, eu gostei demais de ter lido esse livro aqui, foi uma experiência muito interessante. Eu tinha, assim, confesso que tinha um pouco de medo de ler um livro desse porte, mas foi uma leitura tranquila. Claro que eu não me aprofundei demais, é um livro, assim, que exige outras releituras e em momentos oportunos eu pretendo relê-lo. E se você ainda não leu, eu gostaria de te estimular a lê-lo, tá? E se você quiser adquirir esse livro, eu vou deixar o link na descrição. Lembrando que se você comprar o livro por esse link na descrição, você não vai pagar nada a mais por isso e ainda vai estar ajudando aí o canal a estar crescendo. Pessoal, e por falar nisso, eu gostaria de deixar alguns recados rápidos aí com você, tá bom? Na descrição do vídeo eu vou deixar aí um link onde você pode ter acesso a todas as minhas redes sociais, Instagram, Facebook,
grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, link para o meu blog, onde a maioria dos roteiros dos vídeos viram artigos. Basta ir na descrição aí, você vai ter um link que vai te dar acesso a todas essas plataformas aí. Se você é escritor, editor ou mesmo pessoa física e quiser mandar para mim um material, para eu estar fazendo um unboxing aqui e review, também na descrição vou deixar o meu endereço aí para você estar mandando esse material para mim, tá bom? E você que me acompanha faz mais tempo aí, você deve ter percebido que no ano de 2021 a gente deixou assim o canal um pouco mais sério e a gente tem investido bastante tempo para poder trazer para vocês conteúdos aí pelo menos 3 vezes por semana, tá? Então, se você quiser ajudar o canal, fazer alguma doação, você também vai ter algumas opções aí na descrição do vídeo de como você pode fazer isso da maneira que você achar melhor. Não se sintam constrangidos, qualquer ajuda e qualquer quantia será muito bem-vinda e desde já eu te agradeço. Bom, eu acho que eu falei tudo. Se você chegou até aqui, parabéns, não deixe de deixar aquele joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho aí para ficar sabendo de novos vídeos. Compartilhe esse vídeo aí com os seus grupos, com os seus amigos que também se interessam por esse assunto. Deixe também sugestões nos comentários e eu vou ficando por aqui. Vejo vocês aí num próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.